Boa noite, amigos. Muito obrigado por estarem aqui junto conosco para este estudo maravilhoso da doutrina em O Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema que estávamos estudando na semana passada, ocupações e missões dos espíritos. O penúltimo capítulo da segunda parte de O Livro dos Espíritos. Então, na semana passada, nós conversamos a respeito das ocupações dos espíritos. Encarnados ou desencarnados, todos os espíritos têm ocupações, todos os espíritos trabalham. E vimos que aquela ideia que nos foi embutida por algumas religiões, de que após a morte o espírito descansa, descanso eterno, é uma ideia equivocada. Não há descanso eterno, porque o próprio Cristo nos ensinou no Evangelho: eu e meu Pai ainda trabalhamos. Então, se Deus e Jesus ainda trabalham, por que nós seríamos privilegiados de não precisar trabalhar? E há ocupações do reino de Deus para todos os espíritos, independente de quem seja, independente do grau em que eles encontrem de adiantamento. Há espíritos com um grau moral e intelectual mais elevado que vão executar funções de maior intensidade, de maior responsabilidade. Há espíritos ainda iniciando a sua caminhada, mas há também trabalho para todos eles. Então, foi isso que nós vimos na semana passada, como os espíritos se preparam, como é realizado, como são realizados esses trabalhos, e nós aprendemos que no dicionário divino, no dicionário de Deus, não existe a palavra ociosidade. Ninguém vive na ociosidade. Aqueles espíritos que ainda estão na ociosidade são espíritos, desculpe, são espíritos que ainda por seu grau de ignorância, por sua falta de conhecimento, não querem trabalhar. Mas um dia eles despertam para a necessidade de trabalhar, para a necessidade de fazer o bem, para a necessidade de progredir. Hoje nós vamos continuar o assunto falando especificamente a respeito das missões dos espíritos. Espíritos missionários, espíritos que vêm com uma missão, seja a Terra ou seja a qualquer outro planeta, que reencarnam com uma missão a realizar. Portanto, é no mundo espiritual que a alma se prepara para realizações voltadas para a humanidade. Quando em missão, um espírito que tem que realizar um trabalho de vulto, seja no campo da filosofia, da arte ou no campo moral, antes de realizar essa missão, ele precisa se preparar. Ele estuda no mundo espiritual, ele é aconselhado, participa de reuniões, para que sua missão possa ocorrer da melhor forma possível, para que ele possa obter o sucesso em sua missão. Nós falamos em arte e filosofia. O que é arte e filosofia? Aquilo que eleva o espírito e é saudável. Arte é a elevação do sentimento. Filosofia saudável
é aquela que eleva o pensamento do indivíduo. E uma coisa nós temos que ser sempre em mente: toda e qualquer missão que um espírito venha realizar é sempre voltada para o bem. Um espírito sempre vem para realizar uma missão no bem. Não existe nenhuma missão para fazer o mal, para prejudicar a humanidade. Mas nós temos que nos acostumar que missão é algo que o espírito venha realizar, independente do tamanho da atividade. Existem atividades de menor alcance que também são consideradas missões. Muitas vezes um espírito vem realizar uma missão de vulto e ele acaba sendo reconhecido por toda a humanidade. Muitas vezes espíritos vêm para realizar missões, realizam, ajudam no progresso da humanidade, mas não são tão reconhecidos. Então, existem atividades de maior e menor alcance, mas todas são consideradas missões. O conceito de missão é um trabalho que se vem realizar em benefício de alguém ou em benefício da coletividade. Muitas vezes um espírito pode vir realizar uma missão para ajudar um outro espírito. Muitas vezes ele pode vir para realizar uma missão para ajudar uma comunidade, para ajudar uma cidade, um país, ou para ajudar toda a humanidade. Então, missão é um trabalho que se vem realizar em benefício de alguém. E aí nós não podemos confundir com a prova. O que é uma prova? A prova é aquele momento em que o espírito vai testar se houve aprendizado. Olha a diferença entre missão e prova. Na missão, eu já tenho conhecimento e eu venho realizar um trabalho em benefício de alguém. Quando eu venho com uma prova, eu venho para me testar, para verificar se eu aprendi a lição e se eu não vou repetir os mesmos erros que eu repeti antes de aprender este ensinamento. Com relação à missão, já existe um conhecimento anterior, como nós já dissemos. E mesmo assim, o espírito pode falhar na sua missão. Olha que interessante. Um espírito vem com uma missão e pode falhar na sua missão. Um grande exemplo que nós temos é o espírito de Napoleão Bonaparte. Segundo os espíritos nos contam, Napoleão veio com uma missão de preparar a França para a vinda de Allan Kardec. Porém, infelizmente, ele fracassou na missão dele. E aí aconteceu tudo aquilo que a história nos conta a respeito de Napoleão Bonaparte. Vejam vocês, o Evangelho até nos conta que Jesus, o nosso Cristo, também foi tentado. Foi tentado 2 vezes. Quem não se lembra no Horto das Oliveiras, quando Cristo, em comunhão com Deus, disse:
né? Pai, afasta de mim esse cálice. Foi um momento de tentação. E a tentação que também é relatada quando ele passou aquele período no deserto antes de iniciar a sua vida pública, se preparando para a vida pública. Graças a Deus, o Cristo não falhou na sua missão. Mas um espírito missionário, ele não é infalível, ele pode falhar. A Terra recebeu missionários em todos os tempos, em todas as áreas de atuação. E após a passagem dessas pessoas, há uma melhora naqueles que conviveram e assimilaram as suas ideias. Missionário é alguém que vem e promove um progresso a partir da sua atuação. Os missionários têm o trabalho de instruir os homens, de auxiliar o progresso e melhorar as instituições. Nós temos vários exemplos de missionários que passaram pela terra. Moisés foi um missionário, Jesus, Buda, Sócrates, Confúcio, Gandhi, Kardec, Thomas Edison, Pasteur, Galileu, Kepler, Dr. Sabin, Francisco Cândido Xavier, Luiz Braille, por exemplo. Que seja na filosofia, seja na religião, seja na ciência, vieram para ajudar no progresso da humanidade. Então, um missionário não é apenas aquele que vem para nos apresentar o reino de Deus. Muitas vezes nós temos missionários que vêm nos trazer a paz, missionários que vêm trazer a cura para doenças, missionários que vêm trazer novos conhecimentos e missionários que vêm trazer o amor, ensinar-nos a amar. Como nós havíamos dito, um missionário pode falhar. E se ele falhar, ele vai sofrer as consequências de suas falhas. Lei de ação e reação. Por isso é que os grandes trabalhos de ordem moral voltados à humanidade são confiados a espíritos que não vão falir no seu trabalho. Vocês se lembram que na semana passada eu disse que Deus não nos dá um trabalho, não nos dá uma ocupação que Ele não tenha certeza que nós vamos conseguir executar, porque Deus é justo. Deus não vai nos enviar numa missão ou num trabalho naquele que Ele sabe que nós vamos ter condições de realizar. Então, quando um missionário falha em sua missão, ele sofre consequências. Por isso que as grandes missões são realizadas por espíritos superiores, espíritos mais preparados. Mas existe um tipo de missão muito importante que a maioria de nós realiza e nem percebe, que é a missão da paternidade e da maternidade. A oportunidade que as pessoas dão para que espíritos possam reencarnar. O processamento de lei
da reprodução é uma missão. Uma missão que Deus dá a dois adultos, um trabalho importante, que eles vão realizar em benefício de alguém. Por quê? Porque aquele espírito que vai reencarnar é uma responsabilidade do pai e da mãe o guiar da melhor forma possível para que ele possa aproveitar ao máximo os ensinamentos e se melhorar. Paternidade e maternidade é uma missão. Naturalmente, podem existir falhas nesse trabalho missionário. Pais podem falhar na sua missão de pais. Quantos casos a gente não conhece? E filhos também podem falhar naquilo que recebem dos pais. Agora, vejamos onde está a justiça de Deus nesse processo. Os pais serão responsabilizados pelo mau encaminhamento dos filhos se eles não cumpriram seu papel de apoiar e orientar. Então, a missão dos pais é apoiar e orientar os seus filhos. Se os pais fizeram de tudo o que podiam e os filhos não assimilaram, os pais não são responsáveis. Mas se os pais não cumpriram com o seu papel de pais, deixaram os filhos largados para o mundo, eles serão responsabilizados por Deus por não terem cumprido corretamente a sua missão de pais. Já os filhos serão responsabilizados pelo não encaminhamento de suas vidas. Se apesar de os pais haverem cumprido o seu papel, eles não aproveitaram os ensinamentos. Então, existem dois lados. Se os pais não cumprem o seu papel de educar e guiar, serão responsabilizados. Se, embora com todo o esforço dos pais, os filhos não deram encaminhamento às suas vidas, não aproveitaram os ensinamentos, não aproveitaram o aprendizado, eles serão responsabilizados. Portanto, o julgamento das leis divinas não é pelo resultado, mas sim pela maneira como o trabalho é realizado. Neste exemplo da maternidade e da paternidade, o resultado seria que os filhos tomassem o melhor caminho segundo as leis de Deus, segundo as leis divinas. Mas, se embora com todas as energias, com todas as forças, os pais fizeram tudo o que poderiam fazer e não chegou-se ao resultado esperado, os pais não serão julgados pelo resultado, mas sim pelo seu esforço, pelo seu trabalho, pelo aquilo que eles fizeram. Muitas vezes a gente ouve, né? Ah, eu vou parar porque eu cansei, eu sou uma voz que grita no deserto, ninguém me ouve. Se ninguém te ouve, o problema é daqueles que deveriam ouvi-lo. Mas se você interromper a sua missão, já que ninguém me escuta, eu vou parar de pregar, eu vou parar de procurar fazer o bem, aí o problema passa a ser meu. Passa a ser meu. Esta é a realidade da justiça de Deus. Portanto, com corpo
físico ou sem corpo físico, a alma depende do trabalho para o seu progresso. Seja encarnado, seja desencarnado, nós precisamos do trabalho para progredir. Trabalha-se quando encarnado, trabalha-se quando desencarnado. Os espíritos se ocupam. Retornando, não há ociosidade no reino de Deus. Quando em vigília, nós temos a missão de cuidar do nosso corpo. Durante o sono, nós temos a oportunidade de trabalhar no mundo espiritual. Nós já estudamos isso em lições passadas, quando nós falamos do sono e dos sonhos, a emancipação da alma, quando a alma, durante o descanso do corpo físico, se desprende. Então, durante o sono, eu posso realizar trabalhos no mundo espiritual. Queridos irmãos, aqui nós terminamos este capítulo sobre trabalho e missão dos espíritos. Na próxima semana, nós vamos falar sobre o último capítulo da segunda parte do Livro dos Espíritos. Nós vamos falar dos 3 reinos: o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. Até então, nesses capítulos da segunda parte, Kardec e os espíritos falaram sobre nós, os espíritos, a criação mais importante de Deus. Para encerrar este assunto, na próxima semana, nós vamos falar dos outros seres que compõem a criação do universo, a criação de Deus. Agradeço muito por terem me acompanhado. Se houverem dúvidas, questionamentos no final da apresentação, nós vamos esclarecer. Agora eu passo a palavra à nossa irmã Maiara, que irá nos apresentar o Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado. Olá, amigos, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos novamente. Então, nós vamos dar continuidade, né, no nosso encontro de hoje, mas neste momento com o tema do Evangelho. No domingo passado, nós iniciamos o capítulo 17. E hoje nós vamos dar continuidade a ele. Lembrando, tá joia? Então, parecem conteúdos que eles estão colocados de forma individual neste capítulo, mas à medida que nós vamos lendo, né, e pensando sobre eles, e trazendo conhecimento, nós percebemos que eles têm uma interligação direta e a construção, sempre que nós elogiamos o nosso querido Kardec e a sua pedagogia inigualável. Então, vamos lá para o primeiro assunto? Então, lembrando que são cinco assuntos, né? O dever, a virtude, os superiores e os inferiores, o homem no mundo e o cuidar do corpo e do espírito. Então, vamos lá. O dever. Então, o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Foi colocado essa questão do dever neste capítulo, porque hoje, e ela se mostra muito atual,
Porque nós sempre temos uma posição para com o Pai de que Ele tem que nos ofertar, né? De que todas as vezes que nós nos elevemos em oração, quem vai nos trazer a solução, quem vai nos trazer quem vai realizar os nossos desejos, né? Nós ainda nos comportamos como se Deus fosse o gênio da lâmpada, né? E que nós só nos mantemos em petitórios e Ele nos atendesse. E ler sobre essa questão do dever, que é colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, faz nós nos colocarmos e lembrarmos da questão do nosso dever para com o Pai, que é muito maior do que Ele tem para conosco, né? Então, já está dizendo que é essa obrigação moral que nós temos para com Deus. Essa obrigação moral, ela nos ajuda a caminhar de forma evolutiva, porque é o dever que nos relembra, ou nos coloca, ou nos ampara na disciplina de cumprir os preceitos do Pai, enquanto nós não conseguimos obter, né, essa uniformidade de atos, essa uniformidade de pensamentos, essa comunhão mais próxima, né, com as leis de Deus. Ultimamente, essa questão dos deveres, dos direitos, né? Porque nós temos direito, porque fulano tem direito, né? Nós ouvimos muito, eu trabalho num lugar público, então nós ouvimos bastante as pessoas falarem dos direitos que tem e realmente está certo. Nós devemos saber de todos os direitos que nós temos, mas muito pouco se fala do dever. Qual é o nosso dever para com Deus, que é o nosso assunto agora? Mas, pensando no nosso cotidiano, qual que é o nosso dever para com a nossa família? Qual é o nosso dever para com o nosso trabalho? Para com o nosso exercício profissional? Qual é o nosso dever para com o município ou para com a União? Então, nós esquecemos desta questão do que nós temos a cumprir e sempre pensamos só nos direitos. Então, vamos lá para o segundo trecho. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil cumprir-se, por achar em antagonismo as atrações do interesse do coração. Então, quando nós vamos exaltar os nossos direitos, normalmente é porque nós queremos os nossos desejos atendidos, né? E grande parte das vezes nós fazemos isso de forma cega, antes de analisarmos justamente os nossos deveres. Do ponto de vista da nossa evolução e do nosso dever moral com o Pai, nós temos essa passagem, né, esse caminho da evolução, do qual nós estamos abandonando as questões puramente dos instintos e das sensações, e nós estamos buscando ser mais racionais. Nós evoluímos em questão dos sentimentos, nós falamos bastante isso no domingo passado, só que, em muitas vezes, quando nós formos agirmos dentro das leis do Pai, por exemplo, não, né, devolver o mal, e sim, né, tratar aquele que não está te tratando bem, não está te tratando adequadamente com o bem, né, devolver o bem, nós nos sentimos um pouco traídos por nós mesmos, né, justamente por esta fala, né? Foram anos de falhas, né, de escolhas infelizes, e quando nós vamos seguir o dever que o Pai está nos pedindo, seguir os preceitos do Pai, parece que nós estamos traindo a nossa própria confiança ou traindo as nossas próprias atitudes. Isso acontece pelos anos de balizamento das atitudes errôneas, ou do atender cegamente as nossas paixões, os nossos desejos, sem pensar nas consequências e como aquilo impactaria no próximo.
Então, por isso que nós temos esse sentimento antagonista que fala nesse trecho. Porque nós estamos em transformação, nós queremos mudar as nossas atitudes anteriores, que estão gravadas no nosso subconsciente de todas as encarnações que nós tivemos. Então, por isso que nós sentimos muita dificuldade nessa transformação. Por isso que o dever, ele tem um papel imprescindível e maravilhoso. Porque enquanto nós não evoluirmos, nós não conseguimos sentir e ofertar esse amor pleno, né? O amor é a resolução de todas as coisas. Então, esse amor pleno que nos faz agir adequadamente para conosco mesmo, né? Que o dever moral ressalta isso, que para conosco mesmo, e depois para com o próximo, é o dever que nos mantém nesse cumprimento de deveres e que nos ajuda a impulsionar para a evolução, né? Por isso que tem esse próximo destaque que fala que o dever do coração eleva o homem. Então, à medida que eu talvez gostaria de agir de forma diferente, por exemplo, quando alguém me ataca verbalmente, dentro de mim, a minha vontade mesmo, dentro dos meus instintos e ainda de não conseguir me conter, era de fazer o mesmo, né? De replicar a resposta em tom de agressividade ou no mesmo tom que o outro está trazendo comigo, um tom grosseiro, um tom desconfortável. Mas o dever nos lembra que não é isso que devemos fazer, que nós devemos mostrar a outra face, que nós devemos responder com o bem. Então, mesmo eu com toda aquela vontade, mesmo que nós tenhamos toda aquela vontade de ter aquela reação, o dever nos chama. E aí nós engolimos todo aquele ímpeto, né? Toda aquela sensação, controlamos a nossa vontade e nos mantemos serenos ou não, e respondemos de forma adequada para aquela pessoa. Ou vice-versa, né? Quando nós somos agressivos com o outro e o outro nos recebe com bem, não nos trata, né, no mesmo nível, tudo se apazigua. E é isso que nos faz, nos impulsiona a ser um homem de bem. Nos eleva, porque à medida que eu vou cumprindo o dever 1, 2, 10, 20 vezes, nós tornamos esse dever, né, que é o que ainda eu faço de forma obrigada, né, tem muitos segmentos do Pai e muitos ensinamentos que nós não fazemos de bom grado, né, nós fazemos porque, até ainda lembrando daquele medo do castigo divino, daquele medo da expiação, ou ainda daquele inferno que nós podemos ter pós-vida. Mas não, o dever, ele nos ajuda e, cumprindo o dever 1, 2 ou mais vezes, ele passa a ser um hábito, ele vai passar a ser natural. E, olha lá, jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Então, se nós achamos que, à medida que nós formos evoluindo, em algum momento, nós vamos estar tão próximos de Deus e tão elevados que em algum dia as coisas vão ser, que nossas atitudes vão ser tão automáticas que eu vou me desprender desse dever? Não. É bom lembrarmos, por exemplo, de todos os espíritos superiores que voltam ao amparo dos espíritos que ainda estão em processo de evolução. Então, sempre a criação divina e esse processo nunca acaba. Então, o nosso dever com o Pai sempre vai existir. Eu gostaria de trazer um trecho, né, do nosso querido Leon Denis, no livro Depois da Morte, que fala o seguinte: o dever para com Deus, na busca do conhecimento de suas leis e no esforço da sua prática, ele fala dos vários deveres, dever para consigo mesmo, que consiste no respeito a si próprio, em governar-se, que a gente acabou de falar, com sabedoria,
e em querer sempre o que for útil, bom e belo. O dever profissional, que exige o cumprimento consensuoso das obrigações, das funções exercidas e dos deveres familiares, que quanto melhor compreendidos e cumpridos, concorrem para a família que seja, de fato, um núcleo facilitador do desenvolvimento, do amor entre seus membros, irradiando-se para a comunidade. Então, o dever é o que nos ajuda a caminhar para o Pai, para o nosso objetivo evolucionista. Muito bem. Próximo assunto, que é a virtude. Vamos ler? A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Vamos lá. Então, todas as vezes que eu faço uma boa ação, que eu ajo no bem, eu estou praticando uma virtude. Ela se realiza, né? Virtude é justamente essa ação do que nós temos no nosso interior. Existem muitas virtudes, né? Aqui nós vamos dar foco principalmente nas virtudes essencialmente cristãs, que é a caridade e a humildade. O texto também do Evangelho nos traz outras, que ele fala próximo, seguindo o trecho que a gente acabou de ler. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. O texto nos exemplifica. Temos as virtudes cardeais também, né? Não posso me alongar muito, por causa que nós temos que abordar os outros assuntos. Aqui eu indico o livro do nosso querido Donizete. Ele tem um livro que fala só das virtudes, inclusive aborda as virtudes cardeais. Então, pessoal, as virtudes, como diz o nosso querido Donizete em seu livro, né, em várias de suas falas, é as potencialidades da alma. É tudo que nós praticamos e que um dia nós faremos de forma voluntária, sem pensar, será natural. O Evangelho segundo, o Livro dos Espíritos, ele fala na questão 893, né, é perguntado para os espíritos, né, qual é a mais meritória das virtudes? E na resposta, eles falam que justamente todas as virtudes têm seu mérito. Porém, e toda vez que nós tentamos fazer o bem, é o indício do nosso progresso, né? Mas eles falam que na resposta está escrito que a virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Então, toda vez que eu tiver um impulso infeliz ou uma atitude infeliz e tentar me redimir, ou toda vez que eu conseguir reter esse impulso e disciplinar a minha vontade, aí já tem virtude. Eu posso não ser, talvez, esse ser tão laborioso, tão sóbrio, mas se todas as vezes que eu identificar uma má tendência ou uma atitude infeliz, eu tentar me corrigir, aí já há virtude. E assim, eles falam que o suprassumo, né, nessa resposta, fica claro que o suprassumo da virtude é quando eu pratico a caridade desinteressada. Então, todas as vezes que eu amparo o próximo, sem pensar no que isso pode me trazer de vantagens ou de prazeres, eu estou praticando uma virtude e a mais meritória ou a mais sublime delas. Aí nós temos o outro trecho. Contudo, dir-se-lhe-ei, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. O Evangelho nos fala dessa questão nesse pequeno texto das virtudes. Ele vai abordar mais profundamente isso num capítulo que nós conversaremos mais à frente, que ele fala muito dessa questão da modéstia, que todas as vezes que nós subirmos num palanque e
e trazermos todas as nossas virtudes à tona em busca, né, de que o próximo nos olhe com olhos de admiração, aparece um alerta. Quer dizer que nós ainda não conseguimos trazer essas virtudes e fazer uso delas adequadamente. Porque todas as vezes que eu me torno virtuoso, né, que eu me torno bom em alguma coisa, esperando com que o outro olhe para mim de forma admirável, né, de forma de que eu receba os louros desta virtude, é um alerta muito grande. Por isso, é o trecho que nós acabamos de ler. Todas as vezes que eu espero o olhar do outro, né, em relação ao que eu tenho de melhor, é um alerta muito grande de que o orgulho e o egoísmo ainda baliza as minhas virtudes e a minha disciplina. Mesmo quando nós já conhecemos, ou em alguma coisa que nós já podemos dizer que nós somos virtuosos, né, ou que o outro é um virtuoso, isso está longe de colocar ou nós, ou o próximo, né, num patamar de santidade. Na verdade, quer dizer que quando eu me torno muito bom ou virtuoso em algo, ou em algum sentimento, ou em alguma atitude, isso quer dizer que o dever, olha lá a interligação dos assuntos, o dever fez com que aquelas minhas atitudes se tornassem um hábito, que nada mais é do que se tornasse uma virtude. Próximo assunto. Os superiores e os inferiores. Vamos ler o primeiro trecho? A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação que terá de prestar contas àquele que se ache dela investido. Quantas vezes nós olhamos para alguém que tem autoridade ou poder aquisitivo e nós sentimos que ele é um privilegiado e que nós fomos deixados de lado? Recobra na consciência, em algum momento, ou ao contrário. Se nós estamos nesse local onde nós temos autoridade e poder aquisitivo, quantas vezes eu olhei para as pessoas que não tinham e me senti superior? Em algum momento nós fizemos isso, né? Quem não fez, que bom, fico muito feliz. Já é um ponto que já mostra uma virtude, né? Então, a riqueza, por exemplo, nós temos que entendê-la principalmente como uma prova e das mais severas, às vezes mais severa do que a própria miséria. Então, Deus não colocou pessoas em níveis diferentes, né, da sociedade, porque ele queria colocar alguns sob prazer e outros não. E essa colocação nós reencarnamos em riqueza ou em miséria pelo que nós temos que aprender nessa vivência. Então, sempre que nós olharmos alguém de poder aquisitivo, nós temos que ter a humildade de entender que aquele irmão passa por uma prova e que não é nenhum privilégio divino. Mesmo tem a ver com a questão da autoridade. Então, a autoridade, por muitas vezes, ela vem a título de missão. Então, quando a pessoa entende e julga conveniente, né, só ter aquela autoridade por justamente ego, entra num campo muito minado. Quem é depositário de autoridade, né? E lembrando que não é só, por exemplo, as pessoas que são donas de empresas que têm muitos funcionários, ou pessoas que têm um cargo político elevado, dos quais muitos outros estão debaixo dos seus dizeres. Às vezes, todos nós, às vezes não. Neste momento, todos nós temos uma posição de hierarquia para com alguém. Então, todos nós somos depositários de autoridade, seja uma autoridade muito exponencial,
ou uma autoridade mais leve, mais aquela no dia a dia. Né? Por exemplo, se nós temos alguém, nós contratamos um motoboy, por exemplo, né? Que nós contratamos e nós vamos solicitar os serviços dele. Então, nós somos pagantes. Nós temos aí um processo de autoridade com aquela pessoa. Porém, nós temos que ter muito cuidado da forma de tratá-las. Então, toda vez que nós somos munidos de autoridade, temos que lembrar que existem almas a nosso cargo. E que nós vamos prestar contas da boa ou má diretriz que a gente der aos nossos subordinados, seja em qualquer nível. Então, olha esse grande alerta e também como nós temos que olhar para aquele cargo de autoridade com responsabilidade e nunca olhar ele como um privilégio. Vamos lá no destaque de baixo. Mas, se o superior teve deveres a cumprir, o inferior, de seu lado, também tem os não menos sagrados. Olha, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é tão genial que nós não temos nenhum assunto ou nenhum ponto da nossa existência que possa deixar de ser esclarecido pela doutrina espírita. Então, quando nós somos subordinados, nós achamos que nós não temos deveres, né? Ou que nós não temos nada a devolver para aquele quem está acima de nós, que ele está num cargo de privilégio e nós de inferioridade. E o Evangelho nos diz que não, e nós podemos ressaltar 3 pontos que o Evangelho nos traz como exemplo. Por exemplo, se a sua posição acarreta sofrimentos, é porque lembremos que temos débitos a pagar. E provavelmente nós abusamos de autoridade que tinha numa outra existência. Se nós estamos num cargo subordinado, nós nos vemos forçados a suportar esta posição, por exemplo, nós não temos escolha de ir para, por exemplo, outro emprego, que eu acho que é o momento que mais nos ilustra essa fala, né? O Espiritismo ensina a resignar-se, como constituindo isso uma prova da sua humildade, que é uma virtude, né? Das mais sublimes, uma virtude cristã, necessária para seu adiantamento. Então, aquele momento do sofrimento, aquele momento da dor, muitas vezes, né? Ela é para o nosso adiantamento e não simplesmente para o nosso sofrimento puro e simples. E aí ele resume numa palavra o texto que fala que solicita o sentimento no dever. Então, quando eu sou subordinado e tenho dificuldades para quem está acima de mim, eu tenho que solicitar o sentimento do dever que nós acabamos de conversar, oriundo da sua fé. Então, quais são os preceitos cristãos que eu preciso aplicar na minha postura diante desse momento de dificuldade como subordinado? E a certeza de que todo afastamento do caminho reto implica numa dívida, que cedo ou tarde terei que pagar. Então, por exemplo, se eu estou num cargo subordinado e me é trazida uma tarefa, e eu olho para aquela tarefa e não me dedico a desenvolvê-la com o melhor que eu tenho, com a melhor disposição que eu tenho. Estou acarretando um débito. Estou faltando com o dever. Joia. E caminhamos para o próximo assunto. Então, vamos falar do homem no mundo. O homem do mundo, ele traz 4 pontos que nós vamos ressaltar do texto. O primeiro é a conexão com a espiritualidade e com o divino. Então, todas as vezes que nós nos colocamos em oração ou nos conectamos em pensamento com a espiritualidade, nós precisamos fazer isso de forma descompromissada, né? Com o nosso melhor sentimento de afeto. E ser justo durante os nossos pensamentos, pensando em ser útil. Então, esta conexão, ela não pode ter interesses, a não ser a nossa proximidade com o divino. Todas as vezes que nós
oramos sem elevação, a prece ela se perde no espaço. Né? O pensamento ele se perde no espaço, ele não consegue chegar aonde nós queríamos, que é a nossa espiritualidade amiga, às vezes o nosso espírito protetor, né? Ou até outros espíritos superiores que possam nos assistir. Então, nós temos que fazer, principalmente, toda vez que nós elevemos o pensamento ao Pai, tentando uma conexão, tem que ser com um sentimento de piedade por toda a humanidade, né? Entender que nós fazemos parte de um todo. E que, às vezes, as orações não podem ser focadas só em nós. Muito bem. Isolamento e convívio social. Nós estamos num momento em que isso nunca se mostrou tão nítido, né? Com as questões dos lockdowns, do isolamento social trazido pela pandemia. Quando isso veio, quantas pessoas sofreram porque não entendiam ou nunca deram valor a essa questão do convívio social, dessa necessidade de nós estarmos próximos. E o quanto as tecnologias, apesar de serem importantes, nos ampararem quando nós usamos de forma inteligente, ela não substitui a nossa proximidade. Quantos de nós gostaríamos, por exemplo, de estar no centro, de forma presencial, né, nos deslocar até lá? Então, este momento nos elevou muito o olhar diante disso, e o texto nos traz essa reflexão. Então, todas as formas de isolamento, seja de segregação religiosa ou isolamento social, elas não são interessantes para a nossa evolução. Justamente porque Deus, a característica do orbe, né, é dessa heterogeneidade, né, de pensamentos, de prioridades, de gostos, de estratégias de viver, de temperamentos. E não existe, né, receita melhor para a evolução de um espírito, ambiente mais favorável para o aperfeiçoamento moral de cada um de nós, do que estarmos em meio a pessoas e seres que são diferentes, que têm gostos diferentes. Lembra, se nós fôssemos iguais, por que nós mudaríamos? Né? Quem que nos traria uma reflexão de um pensamento diferente do nosso, né? Embora essas condições, às vezes, nos tragam dor, justamente porque ainda nos falta transformações, né? Ainda falta o dever se tornar um hábito e, assim, uma virtude. Olha a interligação dos assuntos, né? Quando isso não acontece, isso me traz dor. Mas lembremos que todas essas situações que nos causam desconforto também nos impulsionam para a evolução. Então, nós devemos aproveitar todas as oportunidades de vida social que nós pudermos ter e que nos forem salutares, é lógico, né? A gente deve aproveitar as mais variadas experiências, né? Tem gente que se resguarda do mundo justamente porque não quer se colocar nessas experiências, né? Prefere ficar estacionado do ponto de vista intelectual, claro, e até do ponto de vista desse manejo, né, e da evolução do espírito, né. Então, a convivência com os nossos desiguais, ela é maravilhosa. Então, por mais que elas não sejam, às vezes, as mais agradáveis, olhemos para elas com outro foco. Então, a perfeição do Cristo, ela segue para essa questão da caridade absoluta. E olha lá, a questão da virtude cristã que nós falamos, né? E não tem como nós praticarmos essa questão da caridade se a gente viver isolado. Se nós nos abdicarmos desta convivência social. Então, esse contato é imprescindível, justamente para a nossa prática.
Certo? Então, o capítulo tem a questão da lei de sociedade, né, que está dentro da doutrina espírita, e essa questão da lei de sociedade, ela é taxativa, que ela fala que os homens são feitos para viver em sociedade, nunca em isolamento. Próximo assunto, os prazeres e as condições humanas. Então, nós devemos participar das alegrias e dos prazeres que o nosso estágio evolutivo e o mundo nos traz. Se essas práticas não fazerem mal a ninguém, né? E nem a nós mesmos, que é o ponto dos vícios, né? Às vezes são prazeres, mas eles nos trazem grandes prejuízos. Então, sempre com a mente e o coração voltados para o bem, nós podemos estar participando do que o mundo nos traz. Por exemplo, de uma viagem, de uma comemoração, e sempre lembrando do dever para com o Pai. Então, sempre ajustando essas alegrias e prazeres dos nossos deveres para com o Pai. Então, nós temos que imaginar que nós vivemos em comunicação constante, né? E para vivermos sobre as vistas do Pai, nós temos que ter as atitudes sempre salutares. Então, apesar de termos erros, e nós sabemos que vamos errar de novo, nós não devemos, por exemplo, nos autoflagelar, nos impormos castigos cruéis. Não é isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós nos transformemos, mudemos as nossas atitudes. Então, por isso mesmo, nós não devemos esperar que o Pai quer que a cada erro nós nos autoflagelamos. Então, a devoção que Deus quer de nós não é por este meio, é pelo meio da evolução espiritual. Então, todas as vezes que nós caímos em prazeres ou em segmentos não tão felizes, é isso que Deus nos pede, para mudar de postura e que não nos autoflagelemos. E Deus nos pede para que tenhamos uma postura feliz, que aquele sentimento, aquela postura severa e lúgubre, né, que às vezes as religiões foram dissipando ao longo do tempo, nós devemos agir de forma respeitosa, porém nós não precisamos nos colocarmos essa vestimenta da severidade, que nós devemos ser joviais, ditosos, que é a questão da postura que o Pai pede para conosco. Então, nós devemos agir com jovialidade e a consciência limpa. E o nosso último assunto, amais, pois a vossa alma, porém cuidai igualmente do nosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo, que a gente acabou de falar, pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer e pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido, pelos acidentes que causam. Então, nós já falamos que nós não devemos nos autoflagelar, que não é isso que Deus quer de nós, mas que devemos lembrar que este corpo nada mais é que um patrimônio divino, ele é um empréstimo divino, que Deus nos proporcionou para que nós conseguimos, para que a gente siga na nossa caminhada evolucional. Então, nós não devemos negligenciar. No livro Memórias de um Suicida, eles ressaltam o tempo todo o débito que esses espíritos tiveram e têm para com Deus até que sejam resgatados, deles terem destruído uma coisa que não era deles, que era esse invóculo, o nosso corpo, né? O invóculo carnal. Então, o corpo dentro, né? Das possibilidades, né? De enfermidades e de saúde, nós devemos cuidar e mantê-lo da melhor forma possível para que a nossa alma, o nosso espírito evolua. Então, nós não devemos ser negligentes com o nosso corpo. Nós devemos tratar com tanto carinho quanto,
Lembra que ele é um empréstimo divino que consegue nos ajudar nesse processo da nossa vida, da nossa caminhada para com o Pai, e ele é a nossa morada aqui na Terra, a morada do nosso espírito. Então, todo aquele desinteresse, o desleixo para com o corpo, também tem consequências. Ele foi nos emprestado. Tá joia? Pessoal, obrigada por ter nos prestigiado no dia de hoje. Nós encerramos o capítulo 17, próximo domingo será o dia 18, o capítulo 18. Eu agradeço a paciência e a audiência de vocês e até o próximo domingo.